Shalom, pessoal. Eu imagino que no noticiário, né, aí do Brasil, com certeza quando nas notícias assim bobas, né, se comenta coisas fugaz, né, coisas bobas aqui dos Estados Unidos, né. Por exemplo, imagino que devem ter dito que semana passada foi o sorteio da maior loteria, acho que da história dos Estados Unidos. 1,5 bilhão de dólares. E eu estou aqui com vocês. Posso ter perdido 1,5 bilhão de dólares, porque eu, dado essa realidade, eu fiz um investimento, porque eu odeio a ideia de jogar, mas eu achei que eu ia investir, né? Eu comprei um ticket, era $2, plenamente sabendo que eu tinha uma chance em 300 milhões de ganhar. Mas eu pensei, eu ponho $2, uma chance de 300 milhões, se eu ganhar 1,5 bilhão, quem sabe, né, de repente eu ganho. Curiosamente, quando eu fui lá, né, comprar, o sujeito do meu lado estava comprando, ele comprou $100. Quer dizer, ele comprou 50 tickets. Eu tive que me conter para explicar para ele, para não explicar para ele a burrice que ele estava fazendo. Porque o que ele fez foi jogar fora, foi desperdiçar o dinheiro dele. Porque, estatisticamente falando, ele tem exatamente a mesma chance de ganhar que eu. Porque uma chance em 300 milhões, ou uma chance em 60 milhões, é basicamente uma chance em 6 milhões, ou 300 milhões, é basicamente a mesma coisa, meu. Não, né? Porque ele comprou 50 tickets, eu comprei um. Ele também não ganhou, falar nisso. Quem ganhou foi alguém na Flórida. Mas, curiosamente, e a propósito disso, vamos falar sobre riqueza, sobre as coisas que vêm de Deus. Tem estatísticas que indicam que mais de 70% das pessoas que ganham na loteria acabam falidas, quebradas, completamente quebradas, 5 anos depois de ganhar na loteria. Isso no mundo inteiro. Ou seja, depois de ter ganho na loteria, 5 anos depois, eles estão pior do que estavam antes de ganhar milhões. Pensa nisso. Né? E, obviamente, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com a paraxá dessa semana, que é a paraxá de Re'eh. Porém, deixa eu falar primeiro sobre um livro que é pouco conhecido, de um rabino que chamava Avraham Dov Auerbach. Ele escreveu no século XVIII. Ele não era muito conhecido, mas ele era um discípulo de rabinos muito famosos, como Zuzia de Anipolin, que era da primeira geração de discípulos do Baal Shem Tov, Levi Yitzhak de Berdichev, Menachem Nahum de Chernobyl, rabinos muito famosos. Esse sujeito, Avraham Dov Auerbach, não era tão famoso. Ele escreveu um livro que chamava Bat Ayin. Tá? Então, nesse Bat Ayin, ele escreveu um comentário sobre um verso muito relevante dessa nossa paraxá, né, que é paraxá Re'eh, que é Deuteronômio 11:26, onde Deus diz: eu coloco aqui na frente de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção, né, etc. E falar nisso, essa é a leitura que se faz na tarde do Yom Kippur. Tá? O que nos faz pensar, também obviamente relacionado com o tema da loteria, né? Eu volto a dizer, eu perdi 1,5 bilhão de dólares. Veja a perda enorme que eu tive. Então, faz pensar sobre o propósito da riqueza material e da recompensa nesse mundo, né? Porque Deus fala que dá bênção, condição. Qual é, de fato, o propósito da jornada da nossa alma nessa terra? Né? Ou seja, eu diria, né, através da tradição judaica, diria, que o propósito da nossa alma vir para essa terra é ganhar a recompensa eterna no mundo vindouro. Né? Então, para que se preocupar com as recompensas, com as coisas materiais desse mundo? Para que rezar por isso? E por que Deus, então, tem que nos prometer dar essas coisas materiais se nós seguimos as leis de Deus? Que isso é o que diz a paraxá, né? Então, o Bat Ayin explica que a riqueza material nesse mundo é simplesmente um meio para um fim, para um objetivo. Qual é o objetivo?
o objetivo das bênçãos físicas que Deus nos dá, da riqueza, das coisas que a gente tem, é, durante essa existência que nós temos, a existência mortal, essa vida que nós temos, é um propósito, servir melhor a Deus. Eu diria mais. Se você perguntar para um judeu ortodoxo, sobretudo um judeu racídico, qual é o propósito dele nessa vida, ele vai te dizer, avodas aboire. É o hebraico com sotaque yiddish, avodas aboire, avodat haboré, é o trabalho do eterno. O trabalho é o trabalho é o seguir, né? É fazer o que Deus quer que você faça. Portanto, de fato, se dá que a maioria dos judeus ortodoxos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos ou em Israel, vivem vidas muito pobres, muito aquém do que eles poderiam viver, né? Porque eles não se dedicam tanto a trabalhar como a estudar mais. Eles trabalham menos para ter mais tempo de estudar, porque estudar é uma maneira de servir a Deus, e se dedicar a fazer mitzvot, porque dessa maneira tentando ganhar o mundo vindouro, não esse mundo aqui. De certa maneira, um mundo, não, de fato, é uma maneira de viver com valores diferentes, talvez, dos nossos. Eu já vou chegar a qual acho que são os nossos valores enquanto judeus liberais. Mas, eu diria que o propósito, então, dessa vida, sobretudo se você é um judeu ortodoxo, judeu racídico, é servir ao Eterno. Então, portanto, essas bênçãos que Deus nos dá, ter um teto sobre a nossa cabeça, ter roupa decente, ter comida ampla e nutritiva, ter um meio de transporte efetivo, ter suficientes fontes de dinheiro para nos manter, são somente um meio para nos permitir cumprir a nossa obrigação, sobretudo as nossas obrigações com o Eterno. E, portanto, esses benefícios físicos, tangíveis que nós recebemos, são somente uma maneira de servir a Deus com mais tranquilidade, sem ter que se preocupar com o nosso dia a dia, com o nosso mantenimento diário, nossa manutenção diária. Quanto mais estabilidade econômica nós temos, mais capazes nós somos, mais tranquilidade nós temos de servir a Deus. Né? Agora, e qual é o aspecto, então, para os judeus liberais? Pensando nisso, eu perguntei para minha filha maior. Minha filha maior tem 25 anos, ela se formou fazem 2 anos, e aí ela conseguiu um trabalho, trabalhou no laboratório. Ela estava saindo para trabalhar, aprender para ela. Onde é que você está indo, Raquel? Ela falou, estou indo trabalhar. Eu falei, para que você está indo trabalhar? Ela pensou, falou, para ganhar dinheiro. Aí eu falei para ela, mas eu tenho dinheiro já. A gente já tem dinheiro. Não precisa ir trabalhar. Ela falou, não, mas eu quero trabalhar. Eu falei, não, eu dou dinheiro para você. Não vai trabalhar, fica comigo aqui. Eu te dou dinheiro. Eu falei, não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ter responsabilidade. Eu falei, não, tem responsabilidade, o escambau, fica aí. Fica com meu pai. A gente já tem dinheiro. Você fica. Ela me falou, não, eu tenho que ter um propósito. Veja você, propósito. Eu diria que o nosso objetivo de ter essas bênçãos materiais é ter um propósito. Sim, para um judeu ortodoxo, um judeu racídico, o propósito é avodas aboire. Para um judeu liberal, eu diria que é, palavra mágica para o judeu liberal, tikkun olam, melhorar o mundo. O que é melhorar o mundo? É ter um propósito no mundo, é ter um motivo para você acordar de manhã sabendo que você tem alguma missão para cumprir. Né? O que eu acho triste é você pensar em alguém, por exemplo, eu vejo isso, gente que se aposenta e que o trabalho dele é toda a vida dele, aí ele deixa de trabalhar e ele não tem propósito, não tem o que fazer. Né? Eu quero crer que se aposentar não é deixar de trabalhar. Se aposentar deveria ser deixar de fazer o que os outros querem que você faça para começar a fazer o que você quer fazer. Né? Ainda assim você tem que ter um propósito, senão você morre. Porque senão a vida não tem sentido. Né? Bom, então agora nós falamos sobre quando Deus te dá as coisas, né? As coisas materiais. O que acontece quando Deus não dá, quando Deus tira? Bataille, né? O Rabino Auerbach, ele comenta nisso aqui também. Ele diz assim, ele acrescenta que Deus também sabe que o dinheiro e que a riqueza podem corromper.
Tem um conceito interessante aqui nos Estados Unidos, que é o seguinte, tem uma palavra, acho que tem em português também, influenza. Influenza é uma palavra para gripe, né? E às vezes você lê, né, o pessoal fala que tem uma outra doença que é afluenza. Afluenza é um jogo de palavras com a palavra de afluência, de ser afluente, de ter muito dinheiro. Que afluenza é essa doença que as pessoas têm têm tanto dinheiro, têm tantos bens, têm tanta coisa que as pessoas não valorizam nada. Então, eu diria que Deus sabe que o dinheiro e a riqueza também corrompem, que essas coisas têm um efeito corrosivo na nossa alma. A sobreabundância de coisas materiais tem um efeito corrosivo na nossa alma. Portanto, em alguns casos, Deus retém esse desejo que Deus tem de dar para nós, de dar com vontade, né, de dar com abundância para o nosso próprio bem. Porque no final, Deus não quer que nós sejamos como os 70% que ganham a loteria e acabam perdendo tudo, até mais do que tinham antes. Mas Deus quer, ou seja, que Deus não quer que nós terminemos até perdendo as nossas almas. Então, acho que nós temos que nos lembrar, essa paraxá, Re'eh nos faz lembrar disso. Qual é o propósito das bênçãos divinas, tanto a bênção como a maldição. É isso aí, Shabbat Shalom, obrigado por ter escutado até aqui. Dá sua opinião aí, coloca aí embaixo nos comentários, dá um joinha, recomenda para os amigos, e se não gostou, recomenda para os inimigos. Shalom.